Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu vou fazer a minha apresentação em português, então eu vou tentar falar devagar para que vocês possam me acompanhar e também para que as tradutoras possam traduzir. Então, se eu estiver falando muito devagar, vocês falam, Ana, mais rápido. Tá bem? Então, o tema da minha aula vai ser a resistência bacteriana, o cenário da América Latina. Então, eu estou imensamente feliz de estar aqui. Prazer muito grande, porque eu participei do primeiro curso online e nós nos reuníamos todas as semanas online, por Skype, eu não sei falar terça-feira, é Tuesday. Eu não sei como falar terça-feira. É martes. Nós nos reuníamos todas as terças-feiras e discutíamos os casos. E foi um trabalho muito prazeroso, foi muito gratificante e eu estou muito feliz de estar aqui na reedição do curso. Então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. E aqui estão os meus conflitos de interesse. Eu também presto consultoria para o Ministério da Saúde e no Brasil. Presto consultoria para a OPAS, para a Parro, quando eles precisam, mas eu coloquei nesse slide só os meus conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. Nessa apresentação, eu vou tentar falar sobre a diversidade da América Latina, a resistência bacteriana como um fenômeno natural, os mecanismos de resistência brevemente, quais são os fenótipos mais significativos, as taxas de resistência reportadas, a importância da disseminação de clones, conferindo altas taxas de resistência bacteriana, e porque as nossas taxas se mantêm tão altas, né? Quando a gente olha. A América Latina, se a gente olhar o site da Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos, na realidade, muitos centros da Parro na América Latina. São 45 centros. Existem centros que são localizados na América do Norte, como o México, centros localizados na América do Sul, como nós, e na América Central e Caribe. Para piorar um pouco a situação, tudo bem, na América Latina a maioria dos países fala espanhol, nós falamos português, e vários centros do Caribe, você tem países que falam espanhol, países que falam francês e países que falam inglês. Então, dificultando ainda mais a comunicação na região. Os países, eles têm diferenças geoclimáticas, as condições geográficas e climáticas são diferentes. Nós também temos hábitos culturais que são diferentes. E as pessoas também têm distinção. Porém, a gente tem uma diversidade muito grande, mas todos nós somos latino-americanos. Então, isso é muito importante, estar dentro da alma da gente. A gente é latino. Então, às vezes, quando alguém, no começo, há muitos anos atrás, eu tinha uma baixa estima, uma vergonha de ser latina. Hoje em dia, não, eu tenho muito orgulho. Eu sou latino-americana. E só para lembrar que a resistência bacteriana é um fenômeno natural. Essa caverna aqui, agora o nome em espanhol, hein? Lechuga, não consigo falar o nome. É uma caverna que está localizada no estado do Novo México, nos Estados Unidos, que fica sem contato humano por 4 milhões de anos. E eles entraram nessa caverna para fazer um estudo do bioma da caverna, para saber quais eram as bactérias que estavam presentes nesse ambiente, que tinha tido contato humano, e também para saber. E esse artigo é muito bom e eu recomendo que vocês leiam. Eles acharam uma diversidade muito grande e eles acharam bactérias que eram resistentes, por exemplo, Streptomyces, que hidrolisava daptomicina. Então, eles acharam que tinha muita resistência a antibióticos que a gente consome habitualmente, mostrando que essas bactérias resistentes já existem na natureza. Outra coisa que também é muito interessante, essa é uma tribo Yanomami, que foi encontrada em 2008 na parte da floresta amazônica, na parte da Venezuela, e eles só tiveram contato com a sociedade humana, como a gente conhece, em 2009. Também, os pesquisadores foram nessa tribo Yanomami para poder fazer o estudo do microbioma. E o que eles encontraram foi uma diversidade imensa. Os Yanomamis têm muito mais bactérias diferentes no microbioma do que nós temos. E eles também têm genes de resistência
que não foram descritos até o momento, mostrando que, como eles têm um contato muito estreito com a natureza, existem esses genes na natureza. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça que não há como evitar o surgimento de uma bactéria resistente, porque ela já existe. O que nós podemos fazer é evitar que a seleção e que ela se multiplique através do uso de antibiótico, através do uso de antisséptico, através do uso de desinfetante. Então, esse é o nosso modo que a gente vai poder fazer. Acho que na cabeça de todo infectologista, em português a gente fala infectologista, na cabeça de todo infectologista, né, de todo infectólogo, está muito claro que a bactéria vai se tornar resistente de acordo com o seu mecanismo de ação. Então, se o mecanismo de ação é inibição da síntese de DNA, vai ser mutação no local de ação que vai causar resistência à fluoroquinolona. Ou então, você pode também, naqueles agentes que inibem a síntese de parede, né, que vão estar aqui, você vai ter outros tipos. Você pode ter alteração, mutação no sítio de ação dos beta-lactâmicos, que são as penicilinas ligadoras, proteínas ligadoras de penicilina, ou você pode ter a produção de beta-lactamase, que são enzimas capazes de hidrolisar o anel beta-lactâmico. Então, assim, dependendo do mecanismo de ação, você vai ter um mecanismo de resistência. E uma coisa que também, às vezes, quando a gente lê um artigo científico, ele fala detecção de KPC, detecção de OXA, detecção de um mecanismo. Mas a bactéria não tem um mecanismo. A bactéria tem vários mecanismos associados. Então, esse artigo aqui, só para mostrar que você tem Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem, que ela produz vários tipos de beta-lactamase, incluindo carbapenamases, que podem ser SPM1, que é de São Paulo, metalo-beta-lactamase, mais G5, GAS5, que é uma carbapenamase do grupo 2F. Então, você vai ter mecanismo, alteração de proteína de membrana externa, hiperexpressão de bomba de fluxo. Então, você vai ter vários mecanismos combinados. Na nossa cabeça, se a gente pega a imprensa leiga, todo mundo faz esse desenhinho. Ele faz o desenhinho que existe, a bactéria resistente já existe, que quando a gente toma um antibiótico, a gente destrói as bactérias sensíveis e só dá lugar para as bactérias resistentes se multiplicarem. Isso está perfeito quando o mecanismo de resistência é cromossomal. Porém, o mecanismo ele pode ser adquirido por transferência horizontal. A bactéria pode adquirir um plasmídio através de conjugação, pode adquirir um gene de resistência pelo fago, pelo bacteriófago, por transdução, pode adquirir material genético de uma outra porta e incorporar. Perfeito aquele primeiro raciocínio, para quando o mecanismo de resistência é cromossomal. Porém, ele pode ter também essa aquisição por elementos genéticos nos móveis. E isso também não é difícil de você. Apesar que com o uso de antibiótico, um plasmídio pode conjugar mais ou menos. Então, também tem uma influência nesses elementos genéticos móveis, mas é menor do que o outro. Então, eu já falei isso, né, só para deixar claro que a gente não tem como evitar o surgimento de uma bactéria resistente, mas a gente tem como evitar a sua seleção e o seu crescimento. Isso eu acho que é uma obrigação de todo mundo. Agora vai passar a terça, porque ele me falou que não era para eu apertar aqui, se estivesse demorando. Eu demorei. Aqui é só um exemplo. Eu também queria pedir já desculpa para vocês, porque é impossível citar todos os trabalhos científicos que foram publicados na América Latina. Então, na minha apresentação, eu selecionei o PubMed. E fui no PubMed e procurei as publicações. Então, eu já peço desculpas se eu não citar o trabalho de alguém. América Latina, não foi que eu menosprezei, foi simplesmente difícil de selecionar. Esse é um trabalho do centro, em que a gente avaliou quais eram os patógenos mais frequentes em infecção corrente sanguínea na América Latina em 2008 e 2010. E a gente consegue ver que esses áureos, E. coli e Klebsiella eram os agentes etiológicos mais frequentes. Tá? Porém, esse estudo vai até 2010. 2010 tem o surgimento e a expansão das cepas de Klebsiella produtoras de KPC na América Latina. Então, isso aqui, às vezes, também pode mudar. E, quando a gente olha para o paciente com pneumonia, a gente vai ter
Aqui no caso do centro, a maioria desses pacientes tinham pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica. Por essa razão é que a gente tem Pseudomonas aeruginosa, Staphylo aureus e Acinetobacter como agente etiológico mais frequente. Os dados brasileiros do momento, eu não fiz um slide, mas quando a gente olha a infecção de corrente sanguínea associada a catéter terapia intensiva no Brasil, o primeiro patógeno é Staphylococcus coagulase negativa, o segundo é Staphylo aureus, o terceiro é Klebsiella. Então, a Klebsiella assumiu uma importância muito grande. Depois você vai ter os outros patógenos, você tem Acinetobacter, Pseudomonas, aí você vai ter Enterobacter como uma das principais bactérias. Então, isso vai mudar. É só para dizer, quais são os fenômenos mais importantes para nós do ponto de vista clínico? Quando a gente olha coco gram-positivo, a gente se preocupa com a resistência à penicilina e a cefalosporina em pneumococo, a resistência à oxacilina em Staphylococcus aureus, a resistência a glicopeptídeo em enterococos. A gente se preocupa também com a resistência à vancomicina em estáfilo, mas é muito menos importante do que a para enterococo. Bacilos gram-negativos, que para nós é um problema muito sério. A gente tem resistência a cefalina de amplo espectro em enterobactérias, resistência aos carbapenens em enterobactérias, em Acinetobacter, em Pseudomonas, a resistência à polimicina em enterobactérias como um problema muito recente, muito importante, e a gente tem resistência aos azólicos em Cândida, tá? Não coloquei, que é muito menos importante para nós na América Latina. Acho que os infectólogos estão cansados de ouvir falar em BLE, né, ISBL, mas a gente sempre tem que lembrar as pessoas. Então, aqui tem BLE, que é ISBL, e AMP-C. Qual é essa principal diferença? Tipos de ISBL tem vários. Então, tem TM, OXA, BES, GES, PER. Qual é o nosso maior problema? A nomenclatura significa ou o nome da enzima, ou o local onde ela foi escrita, e é muito pouco relacionado ao perfil hidrolítico, ao que é a doença. Então, por exemplo, eu posso ter uma GES que é ISBL e posso ter uma GES que é carbapenamase. Então, isso dificulta muito para o clínico saber essa sopa de letrinhas, né, Suzana? É uma sopa de letras. Então, mas a gente tem vários tipos de ISBL, vários tipos de AMP-C, algumas cromossomais, outras mediadas por plasmídio, né? Então, as que a gente chama mais atenção são aquelas que são mediadas por plasmídio. Lembrar que a Acinetobacter, Pseudomonas tem AMP-C, E. coli tem AMP-C, mas tanto E. coli quanto a Acinetobacter, as AMP-C são não induzíveis. Coli, você tem que ter uma mutação na região promotora. E para ter expressão de AMP-C em Acinetobacter, você tem que ter a aquisição, você tem que adquirir um elemento de inserção que é chamado ISBA1. Então, eles não são naturalmente induzíveis. Porque aqui eu estou falando isso porque está escrito a indução pelo beta-lactâmico. Sim, mas não para o Acinetobacter, tá? ISBL, você vai ter resistência a cefamicinas, que é a cefoxitina, principalmente. Na ISBL clássica, não. Na AMP-C, você tem inibição pelos inibidores de beta-lactamase, convencionais, que são o ácido clavulânico, o tazobactam e o sulbactam. Essas são inibidas. Essa, geralmente, a localização pode ser cromossomal, mas habitualmente ela é plasmidial. E essa pode ser cromossomal ou plasmidial, tá? Olha, não quero que vocês fiquem preocupados com as taxas de resistência. A minha última conclusão da apresentação está escrito: as taxas de sensibilidade e resistência não são comparáveis. Por quê? Porque os estudos são realizados em tempos diferentes, eles são realizados com critérios de inclusão diferentes, eles incluem centros, por exemplo, em São Paulo, pode incluir um hospital e outro hospital, então eles incluem centros diferentes, então é muito difícil você comparar esses dados. O que a gente pode ter uma ideia é que existe ISBL em quase todos os países e que E. coli, a impressão que a gente tem é que a taxa de E. coli produtora de ISBL, produtora de BLE, é menor do que de Klebsiella. A impressão que a gente tem é que na América Latina, Klebsiella, produtora de BLE ou de ISBL, é mais frequente.
tá? Porém, isso é diferente para o México e para o Peru. Mas isso não posso ter certeza absoluta. Quando a gente olha a taxa de ISBL na América Latina, a gente também tem a impressão que as taxas de resistência são muito maiores de isolados produtores de ISBL, e você vai ter aqui dados, ó, aqui está o centro que foi feito entre 2008 e 2010, o SMART, que é um outro estudo de vigilância laboratorial, que foi feito entre 2008 e 2009, e o estudo que também é do Grupo Centro, que reporta os resultados da América Latina em 2011. De maneira geral, as taxas de resistência são altas, a frequência de produção de blé. Aqui, esse é um artigo que é do Dr. Guzmán Blanco, da Venezuela, né? Dr. Guzmán, ele mostra... Os estudos de vigilância publicados, ele mostra qual é a taxa de E. coli produtora, qual é a taxa de Klebsiella. E ele mostra que, na realidade, dá para a gente perceber que Klebsiella é mais frequente a produção de blé do que E. coli. É um dado que é a mesma coisa. E quais são os antibióticos que são ativos contra as cepas produtoras de blé? Basicamente, quando a gente olha o artigo do Dr. Johnny, de 2013, a gente percebe que tigecyclina é uma droga que se mantém ativa, colistina e meropenem. Presta atenção que o dado foi publicado em 2013, mas o dado vem de 2011, que era antes do surgimento e da disseminação de KPC, tá? Então, isso a gente tem que prestar atenção. Esse aqui é o mesmo dado, porque naqueles dados eu mostrei o que é MIC 50 e MIC 90. MIC 50, a gente tem uma ideia, eu vou voltar um slide. Ó, isso aqui é ruim para o pessoal que está online, que eles me perdoem. Ó, MIC 50 é para eu ter uma ideia da potência do antimicrobiano, potência in vitro. Quando olha MIC 90, eu tenho uma ideia de como a população bacteriana se distribui. Então, aqui a gente pode olhar que esses antibióticos são potentes e que eles permanecem sensíveis, quer dizer, que a maioria da população bacteriana era muito sensível a esses antimicrobianos naquela data. Esse aqui é um outro estudo, e eu só quero mostrar nesse estudo, eu coloquei em azul ali, para a gente poder observar a taxa de... Ó, aqui eu tenho meropenem, ISBL positivo e ISBL negativo. Presta atenção nessa primeira parte, ó. A taxa de sensibilidade entre as amostras produtoras de ISBL foi caindo ao longo do tempo. Então, a gente tem uma perda da sensibilidade aos carbapenens nas amostras que eram produtoras de ISBL. Esse aqui, a gente chegou só 3 artigos. Se eu fosse colocar na slide todas as beta-lactamases de espectro ampliado de descrição da América Latina, não teria espaço no slide. Então, para ISBL, eu optei as enzimas, mas existem inúmeras que não estão contidas nesse slide. Esse também é o SMART, né? É o estudo do SMART, que esse daqui já tem um dado um pouco mais recente, que é de 2008 a 2012. Então, eles avaliaram quais eram as variantes de blé descritas na população de bactérias que eles tinham estudado no estudo SMART. O SMART avalia isolados de infecção urinária e de infecção intraabdominal. E o que eles observaram? Que a CTXM eram os tipos de beta-lactamase mais frequentes nos isolados da América Latina. Tinha também SHV. Não esqueça que o cromossomo dela, ela tem uma enzima SHV1, que é espectro restrito. SHV1 deu origem a SHV11, SHV110. Mas essas são cromossomais, geralmente, e de espectro limitado, reduzido. Essas aqui são as ISBLs, e muito interessante, ele notou uma coisa que a gente também está notando no Brasil. A gente tinha CTX-M2 como a blé mais frequente. Mas de uns 2 anos para cá, ou 3, a gente está notando um câmbio, uma mudança. Que a gente começa a ter muito CTX-M15. Então, isso a gente observa no Brasil. A Verônica tem um abstract no ICAC, que ela detectou Klebsiella pneumoniae CTX-M15, que é ST258, mas no Uruguai. Mas a gente... Eu falei muito rápido essa parte. Entendeu? Então, tá bom. Então, a gente está notando essa mudança, esse câmbio entre CTX-M2 e CTX-M15.
Esse aqui é a mesma coisa, só para a gente lembrar que é um slide que depois vocês podem olhar a apresentação online e verificarem que a gente tem outros mecanismos que estão relacionados a quando você tem resistência, quer dizer, a não sensibilidade ao ertapenem. Então, quando a gente olha o mecanismo, ISBL é muito frequente nessas cepas. Então, quando eu tenho uma cepa, um isolado que é resistente, não sensível ao ertapenem, tenho muita chance dele ter uma ISBL. Depois também eu tenho algumas cepas que têm KPC associada, porque como esse estudo foi feito em 2012, as cepas produtoras de KPC foram incluídas nas análises, né? Lembrar, essa é só uma publicação da Patrícia Garcia do Chile, em que quando a gente começou a detectar até 2010, quando a gente tinha uma cepa de Klebsiella que era resistente aos carbapenens, ela produzia ISBL e tinha uma alteração nas porinas, nos genes que codificam as porinas. Um PK35 e um PK36. Isso era comum no Brasil, mais sorte. E no Chile, isso daqui ainda continua assim. Então, né, para eles, quando eles têm uma Klebsiella que é resistente a carbapenem, ainda esse é o mecanismo mais frequente. E aqui tem um slide de CTX-M15, que é uma E. coli. CTX-M15, quando ela apareceu em E. coli, num ST que é o 131, e apareceu, primeiro apareceu no Canadá, apareceu na Europa, nos Estados Unidos, e a primeira coisa que eles fizeram foi teve um artigo em inglês que foi publicado no JAC, que eles tentaram culpar o frango brasileiro, o poio brasileiro, que eles comiam, que estava levando a CTX-M15 para a Inglaterra, né? Mas eles acharam o CTX-M do frango brasileiro, mas não era M15, entendeu? Eles acharam M2, acho que acharam M8, mas não acharam M15. Então, a fonte da CTX-M15 ainda é desconhecida. Algumas pessoas acreditam que ela tenha sido relacionada com a água, o peixe, mas ninguém consegue explicar por que esse clone se disseminou para todo mundo. Mas ele é disseminado em vários lugares. Tem descrição na América Latina, no Brasil, na Colômbia, no México, mas ele não é frequente como ele é observado em outras partes do mundo. Por que? Eu não sei. Mas quando eu dou uma aula, a primeira pergunta que alguém da plateia levanta, quando eu dou aula nos Estados Unidos ou em algum lugar, eles levantam e falam, mas vocês não têm E. coli, ST131, produtora CTX-M15? Eu falo, temo, mas não é importante. É uma coisa que a gente não é. Agora a gente saiu das resistências às cefalosporinas e vamos adentrar a resistência aos carbapenems que a gente tinha começado a falar lá, com uma resistência à não sensibilidade ao ertapenem. Lembrar que aqui na minha aula eu só estou falando dos fenótipos mais comuns no ambiente hospitalar. Eu vou falar na comunidade, tá? Então aqui, quando a gente tem carbapenamase, as carbapenamases elas são classificadas em 3 classes principais. Tem a classe A, D e E, que isso é a classificação de Ambler, que é baseada na estrutura no conteúdo da proteína da beta-lactamase, na sequência de aminoácidos que codificam a beta-lactamase. Então, eles classificam A, D e B. Qual é a principal diferença delas? Essas A e D, elas têm uma serina no sítio ativo, enquanto a B, ela precisa de um zinco como cofator de atividade hidrolítica, geralmente 1 ou 2 moléculas de zinco. Como ela precisa do zinco para aumentar sua atividade hidrolítica, ela é chamada de metalo-beta-lactamase, de metal. Aqui, qual é a diferença? Essas daqui, olha, essa hidrolisa astreonã, essa não hidrolisa e essa não hidrolisa astreonã. Inibição pelo EDTA. Essas não são inibidas pelo EDTA. Essa é. Essa daqui, elas podem ser inibidas ou não, em maior ou em menor grau, pelos inibidores de beta-lactamase convencionais. E você vai ter vários exemplos. Da classe A principal é KPC, da classe D é OXA 23 e OXA 48, e na classe B, aí depende do lugar onde você está. Se for em São Paulo, SPM1 é muito importante. Se for no resto da América Latina, VIN é mais importante. Ou NDM, se for enterobactéria. Então, variar. Perdão aos meus amigos brasileiros. NDM é muito importante no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
Ela não é... É porque a gente é muito egocêntrico. A gente só olha onde a gente trabalha, né? Então, desculpa para os amigos brasileiros, porque NDM é um problema no Rio Grande do Sul, é um problema no Rio de Janeiro. Tá? Não que é um problema grande, mas é um problema. Tem muito mais casos do que eu tenho. A Klebsiella resistência à carbapenem, quando eu preparei esse slide, nesse slide eu incluí o dado da Parro. A Parro tem uma rede de monitoramento de resistência, que é a Relavra. Só que a Relavra tem um problema muito sério, que assim, para alguns países o dado é muito significativo. Para outros, o dado não é representativo. Por exemplo, para o Brasil, o dado não é representativo. Então, para outros países que têm menos, que são menores e que têm menos risco, talvez o dado seja muito significativo. Mas quando eu preparei esse slide, eu nacional deles. Para o Brasil, eu peguei o dado da Anvisa. Colômbia, eu peguei um dado de publicação deles, que mostrava qual era o perfil de sensibilidade em UTI. E para o Chile, eu também peguei um artigo da Marcela Cifuentes, que mostrava qual era o dado nacional. Então, para os outros, eu peguei da Relavra. Posso garantir ou não que isso é significativo, mas é o que a gente tinha disponível. Dá pra gente... desculpa. Aqui, nesse momento, Brasil, a resistência à carbapenem era muito alta porque é o dado mais atualizado que eu tenho. É o dado de 2013, da Anvisa. Esse aqui era o dado de 2013 da Argentina. Mas, recentemente, eu conversei com o Fernando e o dado da Argentina é muito... Fernando Passeran, o dado é muito semelhante ao do Brasil. Então, eu diria que KPC, Brasil, Argentina e Colômbia é o mesmo. É muito parecida a situação epidemiológica. A produção de carbapenamase, eu não vou ficar entrando em detalhes. Esse mapa, cada vez que eu abro essa apresentação, eu incluo uma produção. Eu acabei de incluir KPC2 no Uruguai, que a Verônica me deu a publicação. Então, a gente sempre vai... Tem vários. O que é para vocês notarem é que existe KPC em vários lugares, até em Cuba tem KPC2, tem todos os lugares tem muita KPC2. A maioria pertence ao clone ST258, ao complexo clonal 258, mas hoje em dia no Brasil a gente tem observado o 258, mas tem outros clones que começaram a adquirir, porque o gene que codifica KPC está num transposon, e outras bactérias estão começando a adquirir esse transposon. O primeiro caso na vou mostrar depois, porque é uma metilobeta-lactamase, mas esses são os de KPC, basicamente. NDM, a gente tem na Guatemala, que foi o primeiro caso, em Colômbia, tem no Brasil. Quer dizer, existe uma variedade grande de enzimas. Só para vocês saberem que elas existem, elas têm uma distribuição que pode variar, e se você quiser saber, você vai ter que procurar especificamente as explicações daquele lugar. Esse é do Acinetobacter resistente à carbapenem. Acineto é um problema muito sério. E isso é ruim e é bom. Ruim porque é alta e é péssimo para tratamento. Me conforta um pouco saber que a resistência é alta para todo mundo, em todos os lugares do mundo. Quer dizer, não é um problema só nosso. Então, mas a gente tem aqui no slide a taxa maior está para a Colômbia, mas a taxa é alta em todos os lugares que a gente tem. Quando eu estou falando de infecção adquirida no ambiente hospitalar. Aqui, só para lembrar que a gente já tem NDM descrito em Honduras, Nicarágua, na Venezuela, no Brasil, no Paraguai, em Acinetobacter. Na realidade, existe uma grande discussão se a fonte, embora ela não tenha sido descrita em Acinetobacter, mas se ela não tenha se originado em Acinetobacter e tenha passado depois para uma enterobactéria. A gente tem outros mecanismos de resistência, que é a associação de perda de proteína de membrana externa. A gente tem hiperexpressão de sistemas de fluxo, que já foram descritos também como mecanismos associados de resistência a carbapenem. Como é que eu estou de tempo? Alguém pode me falar? Porque aqui, fala para mim, Júlio, como é que eu tenho tempo? Aqui, pseudomonas... Quanto tem? Tenho tempo? Tá bom. É porque aqui eu tô na metade. Então, coragem, respirem todo mundo que nós vamos chegar lá. Aqui, resistência a carbapenem também é um problema. Mas eu diria que no momento é um pouco melhor, né? Ela é mais em pseudomonas do que é para acineto e do que é para... Vocês podem notar que a gente tem mais para o Peru. Eu estou de costas, pessoal, online? Não, tá bem. É porque eu estou olhando ali, eu estou de costas.
Aí, olha, a gente tem uma taxa de resistência que varia de país para país. Aqui o mais alto é o Peru, mas a gente tem vários lugares. A resistência, como eu falei para vocês, depende do lugar onde você está. A resistência a carbapenem, por exemplo, é muito importante no Brasil pela produção de metalobeta-lactamase, que é SPM1. SPM1 é de São Paulo, metalobeta-lactamase. Nos outros, tem a produção no Brasil, São Paulo não, no Brasil, a gente tem produção de cepas produtoras de INP, de GS5, o mais importante é SPM1. Depois a gente tem as INPs, depois, esporadicamente, KPC2, G5 e VIN2. No resto da América Latina, é a mesma coisa no México, a gente tem na Colômbia descrito, a gente também tem um problema muito sério, que a gente tem uma dificuldade muito grande para que as pessoas reportem, entendeu? Qual tipo? Quando não está aqui no mapa, não significa que não existe, que não tenha. Significa que eu não encontrei o artigo. Reportem o que elas têm. Esse slide aqui é um artigo que a gente publicou em 2002, Cuidado do Centro, e que a gente percebeu o quê? Que a taxa de resistência a carbapenem, a gente pegou os mesmos centros que participavam do centro, a gente excluiu aqueles centros que não estavam desde o começo, e a gente comparou 3 momentos, 2003 e 2005, 2008 e 2010. E o que nós percebemos? A gente percebeu que a taxa de resistência aumentava em acineto nos centros da Argentina, do Brasil e do Chile, aumentava em clebicela, e que mas que a do Chile e da Argentina tinha uma tendência a estar mais alta. Isso foi o que a gente observou. Curiosamente, mudando o centro, mudando o país, mudando o tempo de estudo, essa mesma observação que eu tinha feito com esse dado do centro, o pessoal da Maria Virgínia Villegas, na Colômbia, também percebeu a mesma coisa, que a taxa de resistência a Acinetobacter subia muito, que a de Pseudomonas também subia e que a de Klebsiella também subia. Então, estava tendo um aumento. O outro dado. Qual é a taxa de resistência a carbapenem, mais ou menos na Europa e nos Estados Unidos? Quando a gente olha a Europa, a taxa de resistência a carbapenem deles também é muito alta, quando você olha o dado em conjunto, é quase 90% das amostras. Nos Estados Unidos, ela é mais baixa. Em compensação, a resistência é muito inferior àquela observada em Pseudomonas, só que menor que a da Europa. E, ao contrário, a Klebsiella, porque KPC2 é mais frequente nos Estados Unidos. Porém, na Europa, esse aqui é um dado americano, que a gente está vendo que também tem um aumento de resistência a cefalosporina de terceira geração e de carbapenem em Klebsiella pneumoniae. Então, mostrando que essa tendência ela existe e ela não é só uma propriedade da América Latina, ela é mundial. E a gente tem dado de APC na Europa. Então, quando você olha resistência dos invasivos coletados na Europa, você observa que a taxa de resistência na Espanha ela é muito baixa, mas ela tem aumentado discretamente. Mas na Itália, a taxa de KPC, que era em torno de 15% em 2010, tem 35% dos isolados invasivos tinham resistência a carbapenem. Não estou dizendo que é carbapenem. E coincide com a descrição de produção de disseminação de KPC na Itália. A Grécia é nosso irmão europeu. Então, a Grécia tem altas taxas de resistência a carbapenem, como nós temos também, né? Pelo menos nós do Brasil. Então, é o nosso irmão, companheiro irmão. O que tem preocupado muito a gente? O surgimento da resistência à colistina em Klebsiella. Nós tínhamos cepas de Klebsiella, produtoras ou não produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, de BLE, que tinham resistência à colistina e polimixina, mas a taxa era baixa. O que a gente observou? Então, esse artigo aqui, a gente olhou dados de 2006 a 2009 do Centro, e a gente olhou que a taxa geral entre os 9.734 isolados da América Latina, esse aqui, desculpa, é uma coleção mundial. O que a gente observava aqui é que tinha 1,4% que era resistente à colistina. Mas se a gente olhasse naquela data os isolados que eram resistentes ao carbapenem, essa taxa já subia. Então, entre os isolados resistentes a carbapenem, tem uma chance maior deles terem resistência à colistina. E
Aqui é um dado do Hélio, do Dr. Hélio Sadra, que trabalha no DJI, e ele, entre 2009 e 2013, o dado do Brasil. Aqui é só Brasil. Eles tinham 629 isolados e 7% de resistência à colistina. Quando ele olhava aquelas isoladas que eram resistentes à imipenem, que era o 141,629, essa taxa de resistência subia para 24,8%. No meu hospital, não, que o hospital não é meu, né, eu trabalho lá, no hospital onde eu trabalho, a taxa de resistência à colistina é em torno de 30% a 40% entre as amostras produtoras de KPC. Então, temos um dilema, que é a resistência à colistina. A gente tem isolado que é produtor de KPC. Isso tem disseminação de clone? Tem disseminação de clone. Mas o médico, quando a gente está lá, eu não quero saber se é o clone ou não. Eu tenho uma bactéria que é resistente. A gente tem em Klebsiella uma metiltransferase. Existem várias metiltransferases. As cepas produtoras de NDM também carregam o gene de metilase muito frequentemente. Essa metiltransferase, ela é capaz de ela interfere com o sítio de ação de todos os aminoglicosídeos. Então, quando você perde o aminoglicosídeo como opção terapêutica. Estou falando dos aminoglicosídeos disponíveis até o momento. Infelizmente, para a plasomicina, que é o novo aminoglicosídeo, que eu vou comentar na próxima apresentação, você também perde a atividade da plasomicina. Então, a produção é muito importante. A gente teve a primeira descrição no Brasil, na América Latina, pelo grupo do Adolfo Lutz, da Dorothy Garcia, e depois a gente também tem o Jana Barca, que também identificou a RMTG no isolado. Então, a gente tem... Isso é uma preocupação, porque faz com que a gente... Antigamente, as nossas KPCs, elas eram ou sensíveis à amicacina ou gentamicina. E tinha muita gente no Brasil que falava, Ana, mas a minha KPC é resistente, a minha KPC é resistente. Ela é resistente porque ela produzia essa metiltransferase. E agora, no nosso hospital, a gente tem observado o aparecimento não de uma RMTG nem D. A gente tem observado de uma RMT-B, em Klebsiella, produtora de KPC. Acabamos os gram-negativos. Todo mundo respirou? É rápido agora. Tudo bem? Olha, agora nós vamos partir para os enterococos. Esse slide aqui, depois, se vocês tiverem curiosidade, eu gosto dele porque ele exemplifica todos os mecanismos de resistência encontrados em enterococos, né? Aqui o principal vai ser a alteração da PBP5, quando eu tenho resistência à ampicilina. Eu também vou ter resistência à daptomicina por alteração da membrana celular. E quando eu tenho resistência à linezolida, eu ou porque eu tenho mutação na porção 23S do RNA ribossômico, ou porque eu tenho a aquisição de um gene que é chamado de clorofila, também leva uma alteração do ribossomo, dando resistência à linezolida. E o principal alteração a vanco, quando eu tenho uma mudança do terminal DALA, que é o sítio de ação da vancomicina no enterococo. Os enterococos, só para vocês terem uma ideia, tem país que não identifica, não fala espécie. E é muito importante eu identificar a espécie do enterococo, porque o perfil de sensibilidade varia de acordo com a espécie. Então, se eu tenho enterococos fecais, geralmente ele é sensível à ampicilina, sensível à vancomicina e tecoplanina. Quando eu tenho um enterococo faécio, ele é geralmente resistente à ampicilina e sensível a vanco e teco. Então, nesse slide, eu tenho a sensibilidade de enterococo sensível a vanco. Se você olhar os enterococos fecais, eles são muito mais sensíveis do que os enterococos faécio. E aqui é quando eu não tenho a especiação, eu não tive diferenciação, eu só reportei o dado para enterococos SPP. Então, eu também posso ter incluído Castelli-Pavus e Galinarum, que são intrinsecamente resistentes à vancomicina, tem baixo grau de resistência à vancomicina. A gente aqui é o do Dr. Guzman, que ele apresentou também com dados da América Latina de 2007, mostrando que enterococos faécium as taxas de resistência à vancomicina eram mais altas, que o principal a gente encontrava no Paraguai, seguido do Chile, né? Depois era Chile, Paraguai e Argentina. E aqui é a mesma coisa, que a gente tinha a taxa mais alta no Chile. Mas isso varia. Não presta atenção nas taxas, presta atenção se existe ou não existe. Aqui é a mesma coisa, que é um trabalho que foi publicado com o último autor, o César Arias, em que ele vê qual que é a taxa, né, que ele vai olhar o perfil de sensibilidade das cepas de enterococos isoladas na Colômbia, no Peru, no Equador e na Venezuela.
Ele observou, o artigo foi publicado em 2010, ele observou que até aquele momento a gente tinha 100% das cepas eram sensíveis à linezolida. Quando a gente olhava o enterococos fecalis, a sensibilidade à vancomicina é muito alta. E eu tinha enterococos, a vanco e teico, desculpa. Mas quando eu olhava enterococos faécio, a taxa de resistência era mais alta. E isso era mais alta, ela era mais alta, se eu não me engano, no Peru. E ela era... Por que eu tenho resistência a vanco e teico? Porque eu tenho vários genes da alteração do terminal DEALA. Entre eles, o mais frequente é o VAN-A. E o VAN-A, quando ele faz a modificação, ele dá resistência a vanco e teico. Então, o VAN-A parece ser o genótipo de resistência mais comum na América Latina. Esse é só dado do centro, para vocês observarem que aqui, ó, entre o secário resistente a vanco entre 2007 e 2010, a taxa brasileira era alta. E muito dessa taxa era alta por causa do meu hospital, que a gente teve um surto. E isso disseminou. Depois a gente tem faécio, que é um problema não só no Brasil, mas é um problema na Argentina, no Chile e no México. A gente observa que no Brasil a gente teve um declínio, aqui no Chile a gente teve um declínio, mas na Argentina a gente começou a ter um aumento do número de casos, como também no México. Mas isso são dados do Century. Eu não posso popular para todos os outros lugares. Esse aqui é só um gráfico também do Century, mostrando que a gente tem um aumento, que a gente não tinha entre 97 e 98, quando enterococos resistente a vanco era um problema muito grande nos Estados Unidos, para nós ele era muito baixo, muito insignificante, e aí a gente começa a ter o aparecimento do VRE na América Latina. Esse aqui também é para vocês notarem que é um dado mais recente, que é do Dr. Jones, mostrando aqui qual é que a maioria das cepas que são resistentes à vancomicina na América Latina, nesses centros, a maioria codifica o gen VAN-A. Esse aqui é para mostrar que a maioria das cepas continuam sensíveis à linezolida, tigiciclina e adapto, a grande maioria delas, a sensibilidade ainda é muito boa. Tudo bem? Estamos quase acabando. Olha, perdoa, viu, Karina? A Karina gosta de estáfilo, mas estáfilo eu fui bem resumida. Estáfilo, quando é resistente à oxacilina, ele é resistente à oxacilina porque ele produz uma PBP modificada. Essa PBP modificada, chamada 2A ou 2', ela confere resistência à oxacilina e todos os outros beta-lactâmicos, com exceção da ceftarolina e do ceftobiprol, que são as novas cefalosporinas anti-MRSA, que é a sigla em inglês. Ele é carreado por um elemento cromossomo, ele é um elemento genético móvel, que vai se inserir no cromossomo, que é chamado cromossomo estafilocócico, e até o momento existem 11 tipos descritos. Mas vocês sempre, quando eu vou dar aula, eu sempre entro no site para ter certeza que são 11, que já não foi descrito mais, porque tem alguns outros que não foram caracterizados até o momento. Também não comentei nada na minha apresentação sobre MEC-C, mas a gente tem agora um gen, que é homólogo, e que também dá resistência à oxacilina em Staphylo aureus. A taxa de resistência, elas variam dependendo da fonte que eu olho. Na minha cabeça, a taxa é mais ou menos alguma coisa entre 35% e 40%, que a gente tem mais ou menos de resistência à oxacilina. Existem clones mundiais que são espalhados, clones de Staphylo aureus resistentes à oxacilina, que são disseminados pelo mundo. Nesse artigo do Dr. Rodrigues Noriega, do México, que ele fez o sumário da América Latina, mostra quais são os clones que são disseminados e varia. No Brasil, durante muitos anos, a gente teve o clone brasileiro, né, que tinha sido uma mudança do perfil. O clone brasileiro carrega o MEC3 e recentemente a gente tem visto outros clones no Brasil. O clone que é ibérico, o Chile Córdoba, tem o outro clone que é o MEC4. A gente já teve o MEC5, que era a cepa que estava no Uruguai e que foi para o Brasil. Então, depende do estudo que você consulta. Esse aqui é só um slide mostrando de um artigo da linezolida que eles fizeram a caracterização do CCMEC de cepas da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México e da Venezuela, mostrando que existe disseminação de tipos na América Latina. E esse aqui é só... Ele mostra que houve uma variação da resistência à oxacilina na América Latina. Esse aqui é menos importante, mas quando a gente olha o próximo slide, a gente fica bastante feliz. Conforme os Staphylo aureus adquiriram esses outros CCMECs, esses outros tipos de CCMEC, eles são menos multiresistentes.
Bactrim, né? Só metoxaltrimetoprem, volta a ter, às vezes, sensibilidade à clorexidina. Então, ele recupera a sensibilidade ao Bactrim. E esse aqui é só para lembrar que a gente tem uma peculiaridade. Nesse estudo, onde foram incluídas cepas latino-americanas, a sensibilidade à ceftarolina foi um pouco pior. Então, os isolados latino-americanos, a gente teve 15,5 que tinham mix mais altos. Eles não eram resistentes, mas eles tinham redução da sensibilidade. Tá? Então, só para lembrar que, infelizmente, a gente não pode olhar um dado de vigilância mundial e transferir para a nossa realidade. A nossa realidade epidemiológica muda. Ai, estou mudando errado. Será que eu apertei muito? Não. Esses são 3 palavras, eu vou passar muito rápido esses slides. Porque, quantos minutos, Júlio? 7. Então tem um tempo mais, agora eu vou relaxar um pouco mais. Porque eu estou quase acabando. Olha, isso é só para mostrar a disseminação de clones resistentes, como é importante. Eu peguei 3 exemplos. Eu quis pegar 3 bactérias diferentes, de 3 países diferentes, para mostrar que isso é uma realidade comum. Tá? Então, quando a gente olha esse slide aqui, esse slide é do grupo do Staphylo aureus, mostrando aquele artigo que eu mostrei do grupo do César Arias, eu mostrei aqui agora, que do Peru, Colômbia, lembra, da Venezuela. Quando ele fez o pulse de fio, qual que ele observou? Eu tinha disseminação de um clone, e não só na mesma região, quer dizer, na mesma região, eles estão próximo do lado, mas estava espalhado por outros países. Quando eu olho SPM1 no Brasil, eu tenho a disseminação de um clone epidêmico. Então, eu tenho a mesma bactéria, que é uma Pseudomonas, que é produtora de SPM1. Uma delas também é produtora de uma metilase, que dá resistência a aminoglicosídeo, espalhada pelo Brasil. É um clone só. E, quando a gente olha para CT3 na Colômbia, iniciação de Israel para a Colômbia. E aí, de Israel para a Colômbia, ele trouxe o KPC3. E quando ele trouxe a KPC3, ele tem um surto, que é a disseminação de um mesmo clone. Então, a nossa taxa de resistência é muito alta, mas é muito alta porque eu tenho disseminação de clones resistentes. Então, isso é muito importante do ponto de vista epidemiológico como medida de controle. Agora, estou acabando. Acho que eu tenho mais 3 slides. Esse aqui, como é um problema complexo. Então, a gente tem, quando eu quero falar como controlar a resistência bacteriana, no hospital, na comunidade, mas tem que controlar pesticida, tem que controlar desinfetante, eu tenho que controlar antisséptico, eu tenho que controlar outras coisas. Além disso, eu vou ter o uso inapropriado na medicina veterinária, na medicina humana, contribui com certeza, ninguém tem dúvida disso. A gente tem um aumento da população de pacientes imunocomprometidos importante. Todo dia, alguém vem discutir um caso comigo. Ana, eu queria saber a sua experiência. Olha, eu tenho um paciente no transplante que tem uma bactéria XYZ. Eu falo, gente, nunca nem ouvi falar. Entendeu? Então, assim, todo dia é assim. Eu tenho, pelo menos, alguém vem discutir um caso comigo de uma bactéria que tem um nome estranho. A falta de engajamento da sociedade. É muito comum, pelo menos no Brasil, talvez no Uruguai o nível educacional de vocês é mais alto, talvez isso não seja um problema tão importante, mas para nós no Brasil é muito importante. Tá? A gente tem vigilância muito fraca, entendeu? Nos países de modo geral, um sistema de vigilância muito ruim. A gente tem má aderência nas medidas de infecção de controle. Não estou dizendo que a gente não adere porque a gente não sabe, a gente sabe quais são as medidas, muitas vezes a gente não tem condições. A gente tem o problema de falta de métodos diagnósticos. Eu brinco com as pessoas e falo que eu adoraria um dia ter um paciente que chega com a resposta inflamatória sistêmica no pronto-socorro, na emergência. Chegou esse paciente, eu faço a fita e falo, é infeccioso ou não infeccioso? Faço uma outra fita, é bactéria, vírus ou fungo? Eu sou esse dia, eu tenho esperança que isso aqui chegue ainda. Porque quando chega um paciente com CIRS, você fala, será que é infeccioso? Será que não é infeccioso? Você fica, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, as minhas conclusões são muito simples. A gente tem alta de resistência obtida por estudos não são comparáveis, eu já falei isso, não vou repetir, mas é muito importante, porque elas não foram feitas pela mesma metodologia. Não fale. Tudo que eu mostrei aqui, vocês esqueçam. É só para saber que existe, que não existe, mais ou menos.
que a gente tem essas taxas de resistência à cefalosporina de amplo espectro e carbapenem, que a produção de carbapenamase é o mecanismo mais importante em gram-negativo, que é comum a disseminação de clones resistentes, e o mais importante de tudo, a implementação rigorosa de medidas de controle de infecção é a medida mais importante para combater a resistência microbiana. Eu acho que isso é fundamental. Isso é o mais importante, na minha opinião. Eu só queria lembrar de uma coisa. A gente tem um curso online, a gente tem 500 pessoas que estão inscritas no curso online, que para nós a gente está muito feliz, porque é uma reedição. Né? O primeiro curso teve 1.200, 1.300 participantes, 500 pessoas são muito importantes. E eu queria convidá-los, as pessoas que estão fazendo o curso online, a discutir os problemas que eles têm, a tentar procurar soluções para a nossa realidade. Então, eu acho que eles não podem perder essa oportunidade, porque estão 500 pessoas vendo a mesma coisa, a gente está pensando no mesmo assunto. Então, eu só queria trazer um momento, a gente tem um problema, a gente tem falta de infraestrutura, a gente tem o número de leitos, de camas, é menor do que o número de pacientes que a gente... Eu trabalho num hospital público em São Paulo, e eu só trabalho no hospital público. Então, o meu hospital tem muitos pacientes que estão hospitalizados na emergência, que não tem vaga no andar para subir. Eu tenho número de profissionais de saúde inadequado, eu tenho muito mais paciente do que eu posso atender. Eu tenho droga genérica ou similar, que eu não sei qual é a eficácia dessas drogas. Esse é meu dia a dia. Então, eu tenho esses problemas. Tenho a falta de infraestrutura imensa. Mas eu adoro esse exemplo da mãe canguru. Porque a mãe canguru, eu acho que vocês devem estar familiarizados, essa ideia surgiu na Colômbia. Porque eles não tinham incubadoras, eu não sei como se fala em espanhol, incubadoras, para colocar os recém-nascidos prematuros. Então, eles colocavam na mesma incubadora 2 ou 3 recém-nascidos. Depende, 2, porque é impossível colocar 3, né? 2 recém-nascidos e tinham uma mortalidade muito alta, porque tinha infecção cruzada. E eles resolveram esse problema fazendo a mãe canguru. Então, a mãe, né? Ela é incubadora. Ela é uma solução simples, barata. Então, inovação não significa que eu faça uma coisa cara. Significa que eu tenho que ter uma ideia brilhante. Eu brinco com os meus alunos e falo, eu cheguei até aqui, é onde eu vou chegar. Mas eu espero que vocês vão mais adiante do que eu. E que vocês consigam coisas melhores do que eu consegui. Então, assim, a ideia, a inovação não representa uma coisa cara. Representa uma ideia brilhante. Então, assim, Miami é um método sendo reproduzido em países desenvolvidos, porque as crianças, os recém-nascidos que fazem o método canguru, têm uma mortalidade menor e tem uma evolução muito maior. Então, é isso que eu queria inspirar as pessoas que estão assistindo no curso online para pensarem nisso, né? E eu só queria... a última fotografia, passa para mim, por favor, eu preciso. Esse aqui, ó, é o último slide. Esse slide é para o meu grupo de pesquisa, né? É o grupo dos meus alunos de pós-graduação, que eu tenho um time, o meu laboratório coordena 2 laboratórios de pesquisa, junto com eu coordeno o Alerta e auxilio o Dr. Pinhatari no LENC, e o Pinhatari coordena o LENC, a gente trabalha muito junto, e a gente tem um grupo de pesquisa grande, mas eu não tenho nenhum técnico da universidade. Todas as pessoas que graduação. E trabalham com muito afinco, com muita vontade. Então, eu queria agradecê-los porque eles me ajudam a dividir o sonho e a juventude. Então, eles me remoçam a cada dia. E eu queria agradecer especialmente o Rodrigo, a Lorena, o Will e a Dandara, porque eles me ajudaram a fazer os mapas e os slides. Quando eu estava desesperada, eu precisava desse slide, eles faziam o slide para mim. Então, eu queria agradecer imensamente, tá? Obrigada. Muchas gracias, Muito obrigado, Ana, por tu excelente Ana, apresentação pela inspiradora. sua excelente apresentação. Temos só uns minutos. Estamos no coffee break. Há alguma pergunta para a Ana? No chat houve alguma pergunta? Ainda não? Os mais jovens, também encorajem. Todos vocês, os companheiros de micro, alguma pergunta, alguma consulta? Eu fiquei preocupado, Ana. Eu entendi
30% das KPC do seu hospital são resistentes à capecina. Então, como vocês tratam essa KPC? Depende. Por exemplo, se ela é sempre a gente deixa no meu hospital a gente prescreve polimixina B. Polimixina então, B. Apesar da bactéria a gente mantém a polimixina, a gente mantém o meropenem. Eu sei que o ideal é manter o meropenem se a MIC for até 16, mas mesmo que for MIC mais alta, a gente acaba deixando o meropenem. E muitas vezes a gente associa uma terceira droga. Então, a gente trata pode ser a mimixina, ou pode ser cipro. Tigeciclina, se for sensível, com certeza a gente coloca nesses casos. A gente não é a droga preferencial, mas nesses casos, se tiver sensibilidade de tigeciclina, a gente mantém a tigeciclina. Então, sempre a gente trata com terapia combinada, com 3 foram resistentes, já 3 resistentes. Se uma for sensível, a gente inclui aquela que é sensível também. Mas a gente mantém o carbapenem e a poli. A gente tratou caso de colonização, que a gente às vezes trata com fosfomicina oral, mas é caso de colonização. Por exemplo, outro dia eu tratei com a Juliana. A Juliana vai ser uma das tutoras do curso. A Juliana tinha uma paciente na oncologia, que tinha, acho que era um osteosarcoma. Ela que precisava fazer um próximo ciclo de quimioterapia, mas ela era colonizada para cepa KPC multi-R e já tinha feito uso de polimixina B. A gente conseguiu e tomando rifampicina, dose maior. Mas a gente só tem a fosfomicina oral, nós não temos a fosfomicina EV. Então, depende. Esses casos vai ser caso a caso, dependendo do que o paciente tomou. Mas a gente tinha mas agora a gente tem perdido o aminoglucosídeo de outubro para cá, porque tem cepas resistentes. Okay, entendi. Tá bem? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos en hora? ¿Sí? ¿Una cortita? No, muchas gracias, Ana. Excelente la presentación. Yo quería retomar... Reiniciar o que você disse no final, da importância da disseminação e das medidas de controle de infecção, e eu aproveitar a oportunidade para comentar que aqui no Uruguai a situação foi tomada, a situação da emergência da HPC, como uma medida de saúde pública, e o Ministério assumiu um papel muito importante nisso, e na realidade estamos sendo relativamente bem-sucedidos nisso. Então, embora às vezes possa ser um pouco incômodo para o hospital, quando tem esses casos, e quando um órgão retor, como é o Ministério, quer se intervenir nessa situação, há 3 anos de emergência da KPC no Uruguai e não há havido uma disseminação, somente emergências pontuais em alguns hospitais. Então, para reforçar essa ideia que você disse, igual que os israelis, que quando assumiram uma política nacional, houve um declínio muito importante das produtoras de KPC, enquanto as infecções hospitalares. Estou de acordo. E tem que ter um controle de um órgão que vá fazer como Israel fez, que assume como uma política de saúde pública e começa a olhar cada hospital diariamente e tem que prestar contas. E aí eu acho que é importante. Acho que às vezes falta um pouco de liderança, às vezes falta para a gente... todo mundo é sobrecarregado de trabalho, né? Todo mundo trabalha muito. Então, mas eu concordo com você. Acho que o Ministério da Saúde deve assumir como uma forma de uma política nacional de saúde pública, porque é muito importante, né? Bueno, así, damos por cerrado.